E tem um monte de coisa aqui, mas aí eu levo para amanhã, tá? Olha, eu vou já chamar ela aqui e apresentar ela para vocês. Hello, querida Letícia! Oi, minha linda, tudo bom? Que saudade! Tá rindo aqui. Menina, você tá Que gata. que desespero essa lista. Parece lista de personagem de história em quadrinho, aqueles trapalhões, aqueles que... Corrida maluca, não parece seriedade, não há seriedade nem na escolha do nome que a pessoa vai usar para concorrer a um cargo público tão importante, tão representativo no nosso país, né, Antônia? São 313 atualmente e querem aumentar para 331. Ainda falta passar pelo Senado, mas você acha que eles vão barrar nunca? Ai, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Entendeu? Eu fico assim. Não tem jeito. Isso aí não tem jeito, entendeu? Agora, o que pode ser feito para os sérios que querem trabalhar e que querem honrar com o voto dos seus eleitores é o que eu sempre falo: minimizar algumas dores. Quando me candidatei, Letícia. Gente, Letícia, eu já falei e vou repetir, Letícia Dornelles, ela é autora de novelas, ela é escritora, ela estava dirigindo na gestão Bolsonaro a Casa de Cultura Rui Barbosa. Você se indispôs com o Mário Frias, Letícia, ou não? Olha, o que aconteceu é que houve um assédio moral intenso desse senhor na minha gestão, perseguiu pessoas, me perseguiu. Foi muito desgastante tudo. Ele saiu para concorrer, colocou pessoas dele no lugar e inventaram que eu tinha escrito um dossiê sobre ele. O Lauro Jardim. Pois é. Da Malhação, o dossiê. Eu vou perder... como é que é? Dos mutantes? Não. Eu vou perder meu tempo escrevendo dossiê com tanta coisa importante. Eu fiz uma exposição na ONU, fui convidada para fazer uma exposição na ONU, coloquei uma estátua de Rui Barbosa na Polônia. Eu vou perder tempo com besteira? Não vou. Eu trabalho, eu não estou para brincar em lugar algum, sabe, Antônio? Então, a gente foi muito desrespeitada, não apenas eu, como pessoas que trabalharam comigo. Eu não criei caso porque eu tinha respeito pelas pessoas que me nomearam, que não foi ele. Ele entrou muito depois, de uma maneira até muito deselegante, porque Regina Duarte ainda estava no cargo, deu uma entrevista pavorosa à CNN, e esse cidadão, em seguida, foi entrevistado e falou: olha, se o Jair quiser, eu estou aqui. Eu achei isso antiético e já corria um boato de que ele entraria. Letícia, e aí a gente fica assim. Esse cidadão, no dia da posse da Regina, ele já tinha sido levado, já estava sentado lá desejando a cadeira da Regina, entendeu? Sim. E uma das pessoas responsáveis por isso se chama Dona Carla Zambelli, que eu falo, uma das coisas que eu não lhe perdoo, Carla Zambelli. Não é para você ter corrido. Eu não sei como se deu isso. Eu sei que ele ficava cercando, diziam que ele ficava cercando e falavam para a gente assim: olha, capaz de entrar um tal ator. Eu nunca tinha ouvido falar dele, juro por Deus, por tudo que é sagrado. Nunca tinha ouvido falar dele. E aí, nisso, a Regina sai. Olha só que interessante. Agora, já que você falou, vamos falar. O Sérgio Camargo, que era da Palmares, foi convidado para um almoço no Palácio. E ele achou que ia ser o secretário. Estava todo mundo acreditando que o Sérgio seria o secretário. Aí ele ligou e falou: Letícia, estou indo para o Planalto, te ligo de lá. Eu, tá bom. Aí liguei a televisão, vi a entrada das pessoas, vi a Regina lá. Aí daqui a pouco ligo o Sérgio para todo mundo que tinha um grupo de WhatsApp. Olha, eu cheguei lá, a Regina estava com a equipe dela mostrando um projeto. Eu não vou ser secretário pelo visto. Aí todo mundo assim: não, calma, eu acho que vai ser você, se não for você, vai ser a Letícia, não sei o que queriam que eu fosse. Eu falei: pelo amor de Deus, me deixa quieta aqui no Rio, me deixa quieta trabalhando na Casa Rui Barbosa, que eu tenho muito o que fazer aqui. Aí vinha aquele boato, aquela coisa toda. Aí, resumo da ópera. O Bolsonaro queria demitir a Regina, não sabia como, porque ela era uma protagonista de novela que achou que seria uma protagonista de novela, não sabia que era um cargo executivo, praticamente, né? E foi uma confusão danada, é tanta situação desagradável que a gente ficou sabendo de bastidor que você não tem ideia. Um dia a gente conversa só sobre isso. E aí, nessa situação toda, o Sérgio falou assim: olha, não serei. Parece que ela vai ser demitida, mas ela própria não sabe ainda. Só que não serei eu. Foi uma situação muito vexatória. E nisso vazou um áudio da Regina dizendo: eu acho que eu vou sair, mas ninguém me fala nada. Sabe? Porque o que aconteceu foi o seguinte: quando a Regina entrou, ela achou que seria protagonista de novela. E o trabalho é gestão.
é gestão, é administração, é sentar o bumbum na cadeira, organizar, dirigir, direcionar recursos, trabalhar muito pesado. E, obviamente, que alguns ministros não são esse executivo, é o secretário da pasta que faz o trabalho. O ministro é uma fachada, um troféu de exibição, como seria o caso dela. Só que ela colocou de vice, vamos dizer assim, uma pessoa ligada a João Dória, ligada ao Partido Comunista, que ficava circulando na secretaria sem ser nomeado e levava uma entourage para Brasília que era altamente ilegal. E as pessoas falavam assim, a gente não pode cumprir ordem dessas pessoas porque não são nomeados, a gente não pode seguir diretrizes que não são as do governo, está tudo errado, e essas pessoas começavam a assediar a gente. Aí todo mundo começou assim, não, fiquem calmos, porque tudo que for assinado por essa tropa não tem valor legal. E qualquer atitude será barrada. E aí a Regina começava a tentar nomear as pessoas, que ela nem era secretária ainda, e falava, você não é secretária, você não pode nomear. Saiu a nomeação dela no Diário Oficial, e ela começou a ir para Brasília, mas ela não ia à secretaria. Diziam que ela ficava no hotel fazendo hidroginástica, chegava lá meio aérea, deixava a bolsa, cadê minha bolsa? Ai, o que eu faço agora? E agora? E Brasil, viva o cinema? E as pessoas assim, hã? Mas ela é essa. Aí, resumo, né? Resumo do resumo do resumo. Ela foi convidada a conversar, foi exonerada e esse cidadão entrou. E ele foi perseguição atrás de perseguição, uma coisa assim deselegante. As pessoas ligavam, Letícia, fica calma, você não sai, o presidente gosta de você, o ministro gosta de você, você está fazendo um trabalho muito correto, está administrando bem, você é uma surpresa maravilhosa, você está cumprindo metas, excedendo. Durante a pandemia, eu trabalhava presencial, colocando a minha vida em risco, porque as pessoas não sabiam o que era aquilo, né? Organizei 20 exposições nacionais e internacionais, criei projetos, reformei a biblioteca infantil, digitalizei acervos, corrigi um problema que tinha na estrutura do museu que corria risco de desabar, liguei para o ministro, mandei foto do museu, meu Deus, isso aqui vai desabar na nossa administração, consegui reformar, criei uma biblioteca Braille, e contratei a primeira brigada de incêndio, que não havia. A Biblioteca Nacional que queimou. Se tivesse exatamente. O procurador que cuida do Rio de Janeiro, que cuida de assuntos de cultura e que cuida do incêndio, me falou, a senhora chegou no momento certo, porque nós estamos com medo dos museus que estão abandonados. E ali eu tinha muito carinho, eu comecei a me interessar muito mais pela obra do Rui, estudei muito, me dediquei, corpo e alma, abandonei praticamente a minha família. Meu filho estava com 9 anos e foi muito perseguida politicamente, sabe? Me ameaçavam de morte, de tudo. E aí, quando houve a transição, mandaram eu fazer um relatório de gestão, eu entreguei para o governo, que entregaria para o governo que entraria, né? Havia perdido a eleição, presidente, e haveria uma troca de comando. Eu fiz tudo direitinho, como a ética manda, entreguei toda a documentação para o secretário da época, né? Não para esse cidadão. E aí, nisso, falaram para mim, numa sexta-feira à tarde, 6 horas da tarde, olha, segunda-feira de manhã tem uma equipe de transição que vai fazer uma vistoria na casa. Deu, tá bom. Aí liguei, eu estava de férias, liguei para 3 diretores, pedi para irem comigo, para a gente mostrar tudo direitinho, fazer visitação, mostrar documentos. Chamei a chefe das bibliotecas, chefe dos setores, todo mundo bonitinho na minha sala. 9 horas, nada, 9h30, nada, aí eu vi alguns deputados liderados pela Jandira Fegali passeando no jardim. Eu, gente, eles já estão aqui, estão visitando sem mim. E aí eu pedi para uma assessoria descer e falar, olha, a Letícia está esperando vocês subam. Aí mandaram me dizer que estavam sem tempo, que já estava acabando o tempo deles, que já tinham visto, só que estava a militância lá embaixo com eles. E aí, meu Deus, a militância não pode falar e a presidente da fundação fica sentada aqui esperando. Aí eu fui até o museu que eles estavam visitando, pedi por gentileza, vamos até a minha sala. Aí foi a Jandira, foi o namorado da Fátima, foi um outro deputado que eu esqueci o nome, que não foi reeleito, graças a Deus, um a menos. E nisso sentaram, né, na mesa de reunião com o grupo que estava comigo. Eu apresentei e falei, olha, acabou de chegar aqui um corte de orçamento. E entreguei para eles. Entreguei a documentação que eu já havia mandado para a Secretaria de Cultura
A Jandira pegou, vamos ler, agora a gente está sem tempo. Não, eu gostaria de explicar para a senhora tudo que foi feito aqui. Não temos tempo, depois a gente vê que a gente ainda tem que ir na Biblioteca Nacional. Tudo bem. Saíram, foram embora, e nisso, o Lauro Jardim do Globo me manda um WhatsApp, que ele tinha o meu número, e falou: Letícia, é verdade que você escreveu um dossiê contra o Mário Frias? Eu falei: não, que loucura é essa? Eu falei assim: não, porque chegou para mim a notícia que você entregou para a equipe de transição um dossiê. Eu falei: não, primeiro que eu não faria isso, não é do meu caráter. Segundo, o que eu tenho que falar com as pessoas, eu falo para as pessoas, e esse cidadão eu não vejo há meses, saiu até da secretaria, parece que vai concorrer aí a alguma coisa. Eu não tenho ligação. Eles me isolaram, me deixaram lá falando com as paredes. Eu não era convidada para os eventos. Quando eu ia para Brasília, eu conversava com o ministro, tentava acesso à Secretaria de Cultura, eles bloqueavam a gente. Quando chamavam, era para ser deselegantes, deixava a gente 1 hora, 2 horas esperando, sabe? Aí ficavam 5 minutos assim: não, porque eu tenho que falar com o Jair, porque eu tenho que falar com o Jair. Não vai falar com o Jair. Não, eu não posso chamar um presidente da República de Jair, mas eles podem, então chamam, né? Aí botavam áudio do presidente para a gente escutar, eu achava aquilo uma coisa absurda. Aí eu falei para o Lauro, eu não tenho dossiê. Os trapalhões, né, Letícia? Os trapalhões, né? Os trapalhões. Eu não escrevi dossiê, por favor, não, isso é maluquice. Mas eu vou publicar na coluna no domingo. Eu falei: você não vai fazer isso, né? E ele publicou. Resumo. Letícia, deixa eu falar aqui diretamente com o Lauro, que o Lauro vê as coisas. Ô, Lauro, se a Letícia falou para você que não tinha dossiê, como é que você publica, Lauro? Pois é, foi chato a beça. Eu fiquei muito, muito magoada com ele. E aí, no domingo, ele publicou na coluna que eu tinha entregue um documento, um dossiê. Veja o peso da palavra, dossiê. Né? Dossiê de Mário Frias, é muita falta que fazer. Não, gente, eu não sei nem o que escrever sobre esse sujeito. Mas, enfim, só coisa ruim, né? Mas deixa para lá. Sabe aquela pessoa que você se livra? Eu me livrei, graças a Deus. E aí, nisso, eu falei: poxa, Lauro, como é que você faz um negócio desse? Aí, quando eu tinha uma viagem para Porto Alegre, para Brasília, que eu tinha sido chamada para uma reunião, vamos, né, fechar o governo com chave de ouro. Aí, olha, não, cancelaram a reunião. Tá bom. Nisso, eu tinha um convite para ir a Porto Alegre num evento de cultura, que eu tinha parceria com a Casa de Cultura Mário Quintana, com a Secretaria de Cultura Estadual do Rio Grande do Sul. Fui para lá com uma diretora minha na Semana Farroupilha, foi maravilhoso. A gente fez reunião, fez live, fez exposição sobre Mário Quintana, Érico Veríssimo. Foi lindo, lindo, lindo. Com ao vivo, direto do quarto onde o Mário Quintana viveu. Aí, nisso, eu tinha uma viagem às 8 da manhã para Porto Alegre, já que eu não ia para Brasília, eu ia para Porto Alegre. O voo era às 8 da manhã, 9 horas, não lembro direito. Aí, nisso, eu acordava às 5 da manhã e tinha o hábito de ler o Diário Oficial para checar as notícias e, principalmente, tudo que tinha a ver com a Casa Rui Barbosa. Aí eu olho, estou lá, exonerada. Às 5 da manhã, meu Deus, exonerada. A minha preocupação, a primeira coisa que veio à cabeça é: vou avisar minha família, vou cancelar minha passagem para não dar prejuízo ao erário. Olha a cabeça de administração. Mandei uma mensagem para a minha assistente, que não era uma pessoa especializada, estava desde setembro ali. Por favor, cancele a passagem, peça reembolso, porque não vou viajar. Saiu minha exoneração no Diário Oficial da União. E mandei para a agência de viagens, que era ligada à casa, solicitando que cancelasse. É um desrespeito. Total, não, total. Não me deram satisfação. Não. Aí começou a imprensa a telefonar. Deu: calma, gente, deixa eu colocar aqui a casa em ordem, porque eu ia viajar. Então, eu tenho que, inclusive, avisar a Porto Alegre que eu não vou. Aí, nisso, eu fui entrar no meu e-mail às 8 da manhã, 7 e pouco da manhã, já tinham cancelado todos os meus e-mails, meus logins, tudo. Eu fui simplesmente eliminada da vida da Casa Rui Barbosa, o que é ilegal, inclusive, porque eu teria direito ao e-mail funcional durante, eu acho que 6 meses pelo cargo que eu ocupei, porque eu teria até eu poderia receber documentos, eu poderia receber convites, ou mesmo algum documento que poderia ser encaminhado, né, para o sucessor, ou mesmo para a secretária. Só que cortaram todos os meus acessos. E a militância me incomodou tanto, Antônia, que eles começaram a entrar, já estavam entrando no Ministério Público Federal contra mim várias vezes,
acusando de assédio, que eu usava o Instagram da casa. Olha as queixas. Não, ganhei tudo, né? Ganhei tudo, ainda processei o chefe da militância, ganhei por danos morais. Inclusive, viajei para a Itália, pagou parte da minha passagem. Eu não aconselho ninguém a caluniar, difamar, porque eu entro na justiça. E aí, eu avisei as pessoas, olha, eu saí e tal, e parou de funcionar o meu e-mail funcional. E eu avisei as pessoas, né, que eu conhecia, mandei o WhatsApp, olha, foi um prazer trabalhar com vocês, não estou com acesso ao meu e-mail. E as pessoas, Letícia, eu não estou acreditando, acabei de ver, que absurdo, que isso, que aquilo. Gente, passou, é ciclo. Ia acabar no dia 31 de dezembro, acabou antes. Estou em paz, cumpri minha missão. Eu sei que saio daqui de uma maneira muito feia, mas não por vontade própria. Mas as pessoas estão assim. Era uma maneira deles jogarem aquele veneno que estava no coração deles, eles não sabiam como. Usaram isso. Para você ter uma ideia, eu consegui colocar um busto de Rui Barbosa numa das melhores universidades da Polônia, em Cracóvia. O embaixador, tratei desde o primeiro molde, que eles entraram em contato, fizeram tudo. Ele chegou a dizer que foi lá para a inauguração. Não, você não sabe, da missa um terço. Aí, nisso, o embaixador, finalmente, 2 anos, não podia ir por causa da pandemia, não podia inaugurar por causa da pandemia. A estátua, o busto foi de navio, chegou lá, começaram a construir, fizeram a escultura toda, e iam me mandando passo a passo. Foi lindo de ver uma consideração absurda do adido militar comigo, que foi quem cuidou pessoalmente disso, junto com o embaixador na Polônia, do Brasil na Polônia, Adil Viana. E aí, nisso, a Dilviana, que era o embaixador na Polônia, que agora está em Milão, na Itália, mandou um e-mail assim, Letícia, eu vou te ligar, ligou para mim, por acaso eu estava na casa, era 31 de janeiro, nunca esqueço. Olha, vamos inaugurar, a gente quer muito que você venha, vamos fazer uma festa linda, daqui de Varsóvia nós vamos de trem até Cracóvia, onde está a Universidade Jagellônica, onde Copérnico estudou, e eu quero que você esteja ao meu lado na hora da inauguração. Poxa, chorei emocionada, eu estava sozinha na fundação, um dia 31 de janeiro, aí a gente vai inaugurar 22 de fevereiro, se não me falha a memória. Tá bom. Aí, rapidamente, mandei um ofício para a Secretaria de Cultura solicitando a viagem, porque a gente tinha que solicitar, né? Não pode, eu vou viajar, não. Pedi autorização para eles mandarem para o ministro e o ministro liberar. Só que o que eles fizeram? Eles mandaram um e-mail seco para mim, um ofício, o secretário de Cultura é que vai. Como assim? Eu não vou? Eu fiz tudo e não vou? Só mandaram assim, não responderam mais. Aí, nisso, o Lauro Jardim, eu não brigo com ele porque ele tem o lado bom da coisa. Ele investigou e descobriu que esse sujeito viajou para Nova York com 3 ou 4 assessores, gastou classe econômica, até o exame de sangue para Covid. Executivo. Até exame de sangue para Covid, ele mandou a conta para o governo pagar, sendo que em todas as esquinas de Nova York fazia-se exame de graça. Eu, inclusive, quando eu fui a Nova York 2 vezes cuidar da minha exposição e do meu discurso na ONU, eu fazia exame no meio da rua. Então, é uma série de erros, saiu até no Jornal Nacional. Então, não dá para comparar um sujeitinho baixíssimo clero com a gente, porque, graças a Deus, eu tenho passado limpo, presente limpo e o futuro também limpo. Eu não me baseio nesse tipo de pessoa. O que a gente fica triste é porque não chega nem no presidente, porque aí você começa a lembrar que estava todo mundo já envolvido na posse, transição, presidente com depressão, aquela confusão toda já rolando em Brasília, acampamento, 72 horas, tic-tac, ninguém vai lembrar que eu existo. Então, esse sujeito aproveitou dessa brecha para exonerar, né, o cupincha dele lá, como eu digo, né, porque não é nem homem de botar cara, né, mas faz parte da vida, Antônia. Eu agradeço muito a quem confiou em mim, aos ministros que foram muito meus amigos, assim, foram gentis comigo. Os ministros não suportavam esse sujeito, sabe? Ele chegou a invadir a sala do presidente, tentar dar um soco num ministro.
Aí o presidente botou todo mundo para fora, mandou se entenderem do lado de fora, e foi com esse tipo de gente que eu lidei. Os ministros moram para sempre no meu coração, falo com eles até hoje. Agora, esse tipo de gente, realmente... Peraí, Mário Frias entrou na sala. Você está me dizendo que Mário Frias entrou na sala? Diziam que ele... para bater em um político e o presidente Bolsonaro expulsou ele da sala? Quem contou isso saiu na imprensa na época. Aí depois a gente, né, no grupo de WhatsApp, o chefe de gabinete do ministro contou que ele dava plantão na porta do Planalto, segundo contam. E quem é tentava... o ministro? Você falaria quem é o ministro? Tem vários, tem Mário... esse que tentou bater. Foi Gilson, da sanfona. Não acredito, tentou bater no joga na internet, você vai ver, saiu na internet, saiu em site, tudo. Eu fiquei sabendo pela internet. Deus, gente, que horror. Porque diziam que ele dava plantão na porta do palácio e tentava todo dia visitar o presidente, tirar foto, fazer intimidade, forçar uma intimidade, né? E o presidente já estava meio cansado daquilo, né? E aí, nisso, ele entrou, estava na sala, o ministro soube, não gostou, porque ele passava por cima do ministro, foi até lá, aí começou uma discussão na sala do presidente e ele teria partido, né, porque eu não estava lá para afirmar, para cima do ministro e tentado dar um soco no ministro. E aí teve aquele turma do deixa disso, o ministro foi convidado a se retirar, ele também, e o presidente se reuniu com os assessores e com o chefe de gabinete. Vamos se entender lá fora, não quero bate-boca aqui dentro, e ficou por isso mesmo, né? O ministro é um doce de pessoa, o ex-ministro é um doce de pessoa, mas, infelizmente, esse tipo de gente é a revista e tenta derrubar os ministros. O antecessor também vivia tentando derrubar os ministros, e o ministro falava para a gente, esse sujeito aqui está todo dia tentando me derrubar. É um absurdo um negócio desse. Aí a gente falava, ministro, o senhor é ministro, por que o senhor não faz alguma coisa? Aí ele falava assim, olha, com você, com a outra menina, eles não vão mexer, fica tranquila. Não, a questão não é a gente ficar tranquila, é porque isso gera escândalos, gera noticiário negativo e abafa o trabalho bom que a gente está fazendo. Claro. Sabe, a gente fica colocada no meio de um saco de gatos que estão brigando todos os dias e o trabalho não aparece, porque eu não tinha assessoria de imprensa, eu não tinha assessoria de nada, eu escrevia os documentos, para você ter uma ideia. Eu, no máximo, pedia para o procurador interno federal vistoriar, dar uma checada para ver se tinha erro, se tinha algum problema, porque toda a documentação era eu que fazia. Letícia, assim, a gente chega à conclusão de que realmente há muito despreparo, e foi por isso que devolveram de bandeja a presidência para o atual governo, e aí o resto é narrativa. Tem gente aqui reclamando que assim, mas não era a Letícia que ia te entrevistar? Então tá certo, gente, era a Letícia que ia me entrevistar, vai ser agora, porque, para quem não entendeu ainda o que está acontecendo, nós íamos fazer mais cedo no Instagram da Letícia, mas o Instagram deu um probleminha, e acabou não acontecendo, travou, e aí foi testado em outros Instagrams também. Eu acho que foi um momento o Instagram caiu. Sabe o que aconteceu, Antônia? Invadiram o meu Instagram, foi hackeado. Eu estou tentando recuperar a senha. Agora, à tarde, durante a live? Quando você entrou, caiu para mim, entrou uma tela preta, eu fui deslogada, vamos dizer assim, desconectada, tentei entrar, não aceitou minha senha, eu tirei o Instagram, recoloquei, não entrou porque a minha senha estava errada, tentei recuperar pelo meu e-mail, dava erro, eu estou sem Instagram, estou tentando recuperar minha senha. Hackearam quando você entrou. Eu acho que alguém não queria que a gente conversasse. Que loucura! Eu fiquei sem voz, eu estou rouca, eu fiquei tensa. Não. Então, Letícia, e aí, gente, para quem não... o povo agora está dizendo que o meu áudio está baixo. Para mim está ótimo. Hein? Então, gente, a Letícia, quando ela me convidou, ela me disse que o assunto seria os bastidores do assalto ao Banco Central. Para quem não sabe, eu fiz o argumento do assalto ao Banco Central, eu fiz o elenco, e eu também trabalhei na produção executiva.
e levantando grana. E aí, Antônio, mas isso já tem tanto tempo. Então, vamos perguntar para a Letícia por que do interesse dela a respeito do assalto ao Banco Central. A história é história, né? As histórias que é importante ser dita, ser lembrada e ser falada, não só aquelas que aconteceram ontem, mas toda aquela que fez uma diferença dentro do seu nicho, né? Que fez sucesso. É sempre bom saber, lembrar, falar. E agora eu sou toda sua, Letícia. E depois você pode pegar esse material aqui e colocar onde você claro, quiser. Obrigada. Eu conheci a Antônia, obviamente, é uma pessoa pública, famosa, né? Mas ela trabalhou no especial que eu escrevi na Rede Manchete em 2013, Tá Tudo em Casa. E foi muito gentil comigo, sempre. Depois nós nos encontramos 2 vezes em festas de amigos em comum. Foi na Record. Foi na Record, Tá Tudo em Casa. Foi uma comédia que seria seriado e acabou que ficou no piloto apenas. Uma pena, porque estava muito legal. Inspirado em Modern Family. Não inspirado em nada, eu criei tudo. Eles é que começaram a divulgar, porque como eu quebrei a 4ª parede, vocês conversavam com a câmera, começaram a dizer que Modern Family, eu nunca tinha assistido Modern Family, eu fui ver depois. O diretor, que foi o Edgar Miranda, quando ele fez a reunião com a gente, ele falou assim, Antônio, inclusive seu personagem é inspirado em Sofia Vergara. Eu falei, eu nem conhecia, gente. Eu nem conhecia essa série. O Edgar deu uma viajada lá. Eu falei, gente, as pessoas falando para mim, é baseado? Não tem nada a ver. É o caso de uma mulher que para de trabalhar, que o marido que perde o emprego e a mulher que vai trabalhar e o marido vira dono de casa, só que ele não sabe fazer nada, vira uma confusão sem tamanho e segue a vida. Foi uma comédia muito divertida de escrever. Mas, enfim, Antônia, o assalto ao Banco Central aconteceu de verdade. Sim. Você se baseou na história real? Você fez pesquisa? Como construiu essa história? Não, assim, o Marcos Paulo me dizia que o sonho dele era dirigir cinema, né? E aí, dos colegas deles, a maioria já tinha feito cinema, ele não. O Marcos era uma pessoa que eu tinha que estar lembrando ele quase que diariamente o tamanho dele, né? O potencial que ele tinha. Mas eu acho que ali dentro da TV Globo tinham pessoas, Pisciano, né? Aquela coisa toda. Tinham pessoas que, quando ele começava a crescer muito, podava ele. E o Marcos tinha um problema muito sério de autoestima, de rejeição, porque o pai não quis reconhecê-lo, o Vicente Cesso adotou ele piquititinho, mesmo depois de famoso, ele tentou procurar esse pai não quis saber dele, tinha um problema, era muita coisa envolvida. E quando eu cheguei na vida dele, com esse jeito nordestino de ser, e tipo, eu não tô com o Marcos Paulo, eu tô com o Marcos Paulo Simões, tá? E dane-se, eu não preciso de você para nada, é Joana Dark, né? Aí me dá herança, eu falo não quero, aí abro mão, aí vou te dar papel na novela, não quero, vou para Record, essas coisas que hoje eu jamais faria. Mas isso porque hoje eu tenho 51 anos, né? Mas na época eu tinha 34 quando eu conheci. Ok. E aí um dia ele falou que um dia eu vou dirigir um filme, não sei o quê, não. E aí eu estava fazendo um espetáculo com a Iris Bruce e a Nina de Pádua, estávamos em Manaus, em Salvador, e a Liege Monteiro foi assistir com o Luiz Fernando, marido dela, e tinha um outro amigo do Marcos, baiano, artista plástico, então toda aquela mesa gigante, todo mundo conversando, aquilo que acontece depois de estreias e tal. E era a estreia nacional em Salvador. Todo mundo conversando, não sei o quê, e veio o assunto cinema. Aí, eu não sei porquê, eu acho que alguém já tinha falado disso num outro momento. Eu não sei porquê, eu só sei que me veio aquele insight. E aí eu gritei na mesa, essas pessoas todas testemunham. Uma vez a Liege até deu uma entrevista falando desse negócio aí. Que eu falei assim, Marcos, você vai dirigir assalto ao Banco Central. Ele, a mesa inteira. Dirigir assalto ao Banco Central? Você é doida? Eu falei, sim, você vai. Você vai dirigir assalto ao Banco Central. Você vai ver. Eu vou roteirizar isso. Olha, foi uma gargalhada na mesa. Você é doida. E o Marcos, imagina, isso aí alguém já deve estar fazendo isso. Não. Letícia. Fomos pro hotel. O Marcos vai dormir? Não vou não. Comecei, olha, na madrugada mesmo. Mergulhei, descobri que tinha assaltantes da minha cidade, Parnaíba, Piauí. Eu falei, meu Deus, eu tô com medo. Daqui a pouco eu descubro um primo no assalto. É melhor eu parar aqui essa pesquisa. Abafo caso. Abafo caso.
Só sei, minha irmã, que eu fiz um argumento que nem era um argumento, era um copião já era um roteiro quase todo, né? E aí fiz esse argumento e a história é uma história real que cada um conta da sua forma, não tem direitos, né? Só que eu falei, eu quero contar a história real, como ela de fato aconteceu. E aí mergulhei, e era muita coisa, era muito material que tinha. E eu fiz um argumento, assalto ao Banco Central. E aí cheguei no domingo, na segunda de manhã, né? A gente estava, isso era uma sexta, aí trabalhei um pouquinho no sábado, no domingo fizemos espetáculo, na segunda muito cedo fomos embora para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, no Santos, no Galeão, eu falei, você vai para casa, eu vou para a Biblioteca Nacional. O quê? Você tá ficando maluca! Eu falei, não, eu vou para a Biblioteca Nacional registrar esse argumento, que a gente vai fazer esse filme. E ele falou, não sei se eu rio, só choro, não sou loucura, Antônia. Eu falei, pode ir, não estou indo não. E fui para a Biblioteca Nacional. Quando cheguei lá, tinha um registro já, assalto ao Banco Central do Ceará. Nossa. Aí eu falei, não, mas eu estou registrando só assalto ao Banco Central. Ah, pode, aí pode, porque, ok, registrei. Aí, Letícia, fui para casa. De quem era o assalto ao Banco Central do Ceará? Do Braulio Mantovani, que na época estava explodido com uma série, que eu não lembro o nome da série, mas ele tinha arrebentado. Qualquer coisa que o Braulio, era uma época, qualquer coisa que o Braulio Mantovani botasse a mão, o Braulio ia explodir. Aí, ok. Na época, não tinha essa questão política voltada para mim, e tinha um senhor chamado Anselmo Góes, que hoje pega no meu pé, que hoje ele assassina a minha reputação diariamente. Quem é? Bem-vindo ao clube, bem-vindo ao clube. Essa criatura ligava todo dia para Marcos Paulo para pedir notinha. E aí, Marcos, como é que tá a novela? Aí, o pessoal aí, não sei o quê, não. Quando o Marcos não queria falar com ele, o Marcos me botava para falar. E eu sempre fui muito gentil com a imprensa, eu sempre fui muito gentil com todo mundo, entendeu? E aí, eu falei para o Anselmo, passei a nota para ele, eu falei, Anselmo, sabia que o Marcos vai estrear no cinema, vai dirigir Assalto ao Banco Central, aquela história que aconteceu no Ceará? Não, sério? Falei, sério. Anselmo postou. E aí, todo dia de manhã, antes da gente sair para gravar, porque foi um período que eu estava fazendo malhação e fazendo a peça à noite, e ele dirigindo uma novela. Não, mentira, ele estava no núcleo da malhação. E aí a gente sentou para tomar café e eu virei a coluna do Anselmo bem pro lado dele, assim, para ele começar a ler o jornal. Eu só lembro, Letícia. Você conviveu com o Marcos? Você escreveu alguma novela? Não, eu trabalhei com o Biratã e com o Ricardo Waddington, com o Marcos. Não, o Marcos era fã dele desde as novelas românticas que ele fazia com Regina Duarte, que era o galã, né? Aquele príncipe encantado da televisão brasileira, né? Aí ele olha aqui, Letícia, e fala, Antônia, isso é coisa sua. O que, amor? Antônio, o que o Anselmo está falando? Que eu vou dirigir o assalto ao Banco Central. Que história? Eu falei, porque você vai. Antônia, você é doida? Como assim, Antônia? Eu falei, querido, já tem que começar a falar que vai, que é para ninguém já que queira fazer. Não disse que o Braulio estava envolvido nisso. Não, ele falou, não vou fazer nada, porque o Marcos era assim. Meu amor, só sei que foi um que procura aquele Projac. Ele me ligava de meia hora. Eu vou matar você, eu não estou conseguindo trabalhar. É ator querendo fazer o filme, é diretor querendo participar, é elenco, é equipe falando, ô Barquinho, eu quero fazer um filme. Eu vou matar. Que filme, Antônia? Não existe filme. Eu falei, vai existir, te acalma, que vai existir. Letícia, eu fazia cada uma com ele, cada uma. A nossa Imagina. A nossa parceria foi muito legal, foi muito legal. 7 anos, assim, pareceu um ano, porque a gente fazia tudo ao mesmo tempo, e era muito legal. E aí, passou um mês, teve o Cine Festival de Búzios. E ele tinha uma casa em Búzios e nós íamos direto, todo fim de semana. Eu botei uma loja lá na casa, que tinha um espaço, que antes era uma sorveteria alugada, enfim. Então, eu amava todo fim de semana. Dava sexta-feira, a gente já estava partindo para Búzios. E ele amava isso, porque ele tinha perdido esse costume de ir para Búzios.
Aí, e eu só trabalho, e não curte a vida, né? Exatamente. Aí estava solteiro, então as namoradas que ele arrumava queria ir para a Quinta Avenida, amor. Queria era luxar, não queria ir para curtir Búzios e aquela prainha e comer a ostra do tiozinho que passava para vender todo dia. Elas não queriam isso, né? Elas queriam era capa de revista, fazer novela, os caras da quatro. Ok, então a gente ia para Búzios, era maravilhoso, e levava as crianças, enfim, era uma farra. E aí teve o Festival de Búzios. A Valquíria, que faz o Festival do Rio, você deve conhecer, Valquíria, viu, não sei o que, as meninas donas da Total Filmes. A Valquíria me chama e fala assim, traz o Marquinho aqui, num restaurante em frente à casa de vocês, que a japonesa da Fox está aqui. E eu falei da ideia do assalto, por quê? Ele estava fazendo a participação Se Eu Fosse Você. E aí ele falou, Valquíria, eu tô com os direitos do assalto ao Banco Central. Que, Marquinhos, que maravilha. Vamos produzir? Vamos. Aí teve o festival. E a Total Filme estava lá para apresentar outros filmes para distribuidor. É um festival para fazer negócios. E ela falou, vem para cá, que a japonesa da Fox está aqui, a investidora. Patrícia, o nome dela. Eu, Marcos, a japonesa da Fox está ali no restaurante de frente. Vamos para lá. A Valquíria está chamando a gente. Você é louca! Eu tô aqui na rede. Bota a roupa agora, vou embora lá. Aí fomos no restaurante, né? Aí chegamos lá, não sei o que, olha, o Marcos está com direito do assalto ao Banco Central, entendeu? E aí a japonesa virou e falou, tá, vocês precisam de quanto para fazer esse filme? Não tinha nada, não tinha feito nada. Aí chutamos. 6 milhões. Aí a Fox falou, tá bom, eu boto 3. Ele olhou a Letícia assim para mim. Porque ele era igual uma criança, ele não sabia disfarçar. O Marcos era uma criança grande. Tipo assim, era como se o meu filho, eu dissesse, tá aqui, pega $100. Ele ia fazer desse mesmo jeito. Entendeu? E eu cutucando ele por baixo da mesa. Só assim, tá bom, eu boto 3 milhões e aí vamos trabalhar, não sei o que, a partir daí eles vão fechar contrato, não sei o que, a Total produz, a Fox bota dinheiro, porque a Fox era a produtora do Se Eu Fosse Você, que ele tinha feito a participação. Entendeu? Meu amor, ele atravessou aquela Rua das Pedras pulando para dentro de casa. Eu vou fazer um filme, a Fox botou dinheiro. E eu de braço cruzado aqui olhando para ele. Palhaço. Eu não te falei que o filme ia sair. Resumindo, minha irmã, aí a Total pegou para produzir. Nós conseguimos. Aí a Globo Filmes entrou através do Daniel Filho. Nós conseguimos acho que quase R$1 milhão através da Oi, da companhia na época do Ceará, porque o filme rodou parte no Ceará. E aí, quando chegamos em casa, eu falei para ele, só não abro mão de uma coisa. Eu assino o elenco, senão não tem filme. Você é doido, eles não vão deixar. Eu falei, não é questão de não deixar, querido. Eu é que não vou deixar acontecer filme se eu não assinar o elenco. Letícia, minha vida foi um inferno por causa desse elenco. Porque aí quando teve reunião, aí os nomes eram, então vamos botar o Cauã, eu juro que sei, vamos botar o Cauã Reis, os bandidos, vamos botar o Cauã Reis, Caio Blá, Nananã. Eu falei, não. E o Marcos cutucando debaixo da mesa. Não. E a japonesa na reunião. Não concordo com esse elenco, não. Não, meu amor, não é galã brincando de ser bandido, não é assim, não. Não concordo, não vai rolar. A moça chegou em casa, foi uma briga tão grande. Você é louca! Quem você pensa que é? Eu falei, eu sou a pessoa que argumentou a caralho do filme. Vou fazer o elenco, querido. E não abro mão. Aí só sei que depois de discussão, fulano e ciclano, não. Eu já tinha meu elenco. Falei, meu elenco é esse, ó. Pá, mostrei. A japonesa, que já tinha os olhos fechados, fechou mais ainda, olhou para mim e falou, por sua conta em risco, querida? Eu falei, sim. Aí o Marcos falava, que risco? O Marcos em casa, que risco que tu tem para perder? Eu falei, querido, eu vou fazer o elenco e acabou. Entendeu? Letícia, eu trabalhei 4 anos, quase 4 anos na Conspiração Filmes. Eu aprendi a fazer elenco na Conspiração Filmes, entendeu? E não ia abrir mão, entendeu? Aí, resumindo a ópera, então sua conta em risco, aí você vê. Lima Duarte, Antônia Bujanra, Milen Cortaz, Juliano Casarré,
entendeu? O Vinícius... Milen é maravilhoso. O Milen é um ator, assim, espetacular, meu Deus. E tinha acabado de sair do Tropa de Elite, fazendo aquele personagem horrível, que ele era horrível. Eu botei o Milen galã, gostoso. Trouxe a Hermila Guedes. Sabia que ele é padeiro? Eu descobri que na pandemia que ele era padeiro também, ele fazia pão artesanal, fiquei encantada com aquilo, e vi o trabalho dele também nos outros, maravilhoso, nossa, excelente, o teu elenco, assim, excelente. Não, quem salvou o filme foi o elenco, você me desculpa, porque o roteiro é fraco, tá? Porque foi uma briga durante o negócio, eu queria ir na cadeia entrevistar os bandidos, não me deixaram. Tinha um cara da polícia, tinha um policial federal que acompanhou todo o negócio, que acompanhou o roteiro, acompanhou as filmagens, para não fazer bobagem e tal. Aí, olha isso. Eu falei, vou fazer um curso com a Fátima Toledo, porque eu quero ela preparando o meu elenco. Amor, fui fazer esse curso com Fátima Toledo. Não, eu não queria nada, eu não queria atuar com Fátima, eu não queria aprender nada de Fátima, eu queria ver como que Fátima trabalhava. Olha, mas eu apanhei tanto nesse curso, meu amor. Essa mulher pegou tanto no meu pé, mas ela me batia. Ela batia em todo mundo. Ela botou uma menina, unhas desse tamanho, entendeu? A menina com as unhas desse tamanho, pra gente discutir por algum motivo. A menina veio, Letícia, por cima de mim, com as unhas, para arranhar a minha cara. Letícia, acontecia coisas terríveis naquele lugar. E eu vou te dizer uma coisa. Se eu não consigo me esquivar dessa menina, até hoje eu acho que ia ter minha cara marcada das unhas dessa menina. Juro pra você. Eu dei um chute no peito dela. Todo mundo fala isso do método da Fátima Toledo. Métodos a Fátima abria os chakras e não fechava, não, meu amor. Então, quem é dado a um CAPS, sai dali direto para o banco mesmo. Uma loucura. Resumindo a obra, no final do curso, eu liguei para ela, falei, Fátima, eu estava no curso só para te conhecer, eu estou fazendo um elenco de um filme chamado Assalto ao Banco Central, a primeira direção do Marcos Paulo, e eu quero muito que dê certo, me ajuda, prepara esse elenco. Ela, tem quanto tempo? Você me dá quanto tempo para preparar isso? Eu falei, temos 15 dias. Ela falou, o quê, querida? Menos de 3 meses eu não preparo um elenco. Eu falei, por favor, me ajuda. Me ajuda, é o primeiro filme do Marcos, precisa dar certo. Ela falou, eu te retorno, isso era tarde, eu te retorno à noite. Aí ela me retornou e falou assim, olha, eu vou fazer só por uma coisa. Você pediu ajuda para o Marcos, não foi para você. Você não está preocupada com você. Eu nunca vi ninguém me pedir nada igual. Você amava muito ele, né, Antônia? Nossa, Letícia, demais, demais. Mas a recíproca era verdadeira, sabe? Isso aí você fala do Marcos com uma devoção, assim, encantadora. Porque vou fazer um parênteses daqui, pessoal. A Antônia, ela é uma mulher extremamente verdadeira. Ela é apaixonada pelo que ela faz. Ela pega as coisas mínimas e ela transforma, ela cria, ela tem 1000 ideias, ela é um champanhe borbulhante, eu digo. Porque você não é água de bica, você é champanhe borbulhante. Eu gostaria muito que você tivesse um reconhecimento artístico e profissional, de um modo geral, porque você é muito valiosa, Antônia. Você é uma mulher rara, você tem ética, você tem respeito pelos outros. Algo que eu participei, eu recebo em nome de Jesus. Mas deixa eu lhe falar, o Brasil, ele não reconhece os seus, ele reconhece por uma questão de educação, se a gente for entrar aqui agora, a gente vai devagar até meia-noite. Mas não se preocupe, que esse reconhecimento, desde o dia que eu botei os pés nesse país, eu estou tendo. É impressionante, Letícia. É impressionante. Você ter, e ao mesmo tempo que é uma felicidade, para mim é uma tristeza você precisar sair do teu país para ser reconhecido em outro país, sabe? E vou lhe dizer, ontem eu falei aqui na live, eu perdi um papel grande como atriz pelo meu inglês, porque eu mesma recuei, sabe? Porque eu não acho justo, e assim, não é questão de justiça, é de coerência mesmo, é de caráter. Eu não posso me preparar para fazer um bom teste e quando chegar lá, pensando só em mim, no meu ego, prejudicar pessoas, né? E queimar a largada. Então, eu fui muito honesta com a dona da agência, falei, meu inglês não tá bom ainda, era do mesmo diretor, o filme do mesmo diretor de Legalmente Loira, e ele já tinha me escolhido pelo seu perfil. Meu perfil, exatamente. E aí eu até insisti, mas chegou uma hora que eu falei, não, porque assim,
eu não entendo 100% do que falam comigo. Isso num set que você sabe que a gente não pode perder um minuto, né? E que a gente tem que estar atenta a tudo. Eu ia estar preocupada com o meu sotaque, com o meu inglês, eu ia estar preocupada em entender e a minha atuação. Não vou, sabe? Não vou. E ela entendeu e muito legal, assim, muito legal. Eu sou aquela louca que fecha um contrato com uma agência de talento sem falar inglês. Eu fui cobrir o Sundance. Melhores famílias. Eu fui cobrir o Sundance Film Festival sem falar inglês. Você não está entendendo os perrengues que eu passei, mas acabou que deu certo. Voltando aqui para o negócio. Eu só sei, meu amor, que Fátima Toledo topou. Foi uma confusão generalizada no meio desse processo, porque o Gero Camilo se desentendeu com ela, falou, eu não vou fazer seu processo, você é uma briga do cão, o Gero saiu e não participou do processo. E a gente sentia claramente que o Gero, um excelente ator, estava perdido, ele não estava conectado. Não adianta, a Fátima é boa. Né? Não estou aqui, não estou dizendo que o que ela faz é certo, é errado, não estou aqui para julgar isso, eu só sei que ela é boa no que ela faz. E senão teria sido isso, brincadeira de bandido de assaltar banco, e não foi, sabe? Ela criou uma caixa, Letícia, gigante e botou todo mundo lá dentro. Os meninos que iam ficar dentro do túnel, tá? Inclusive Tonico Pereira. Tonico passou mal, saindo para vomitar. Ela não estava nem aí, não. Nossa, vai vomitar, depois volta. Porque se você for assaltar um banco dentro de um túnel, é isso. Um túnel é desse tamanho, vocês vão ficar lá se roçando um no outro. Uma coisa sufocante. Se vocês brigarem dentro do túnel, vocês vão morrer dentro do túnel. E ela tá certa. E aí ela falou alguma coisa no ouvido do Juliano Casarré. Não, ela falou alguma coisa no ouvido do Heitor Martinez. O Heitor Martinez falou no ouvido do Juliano, o Heitor provocar o Juliano Casarré, e o Juliano Casarré deu um soco na cara do Heitor Martinez. A cara ficou desse tamanho. Nossa. Aí tá. Confusão no set. Aí eu tô em casa, o telefone toca, aí o Marcos. Eu vou matar você. Eu vou matar você. E eu só vi ele falar assim, para com esse processo agora! Entendeu? Isso não é normal. Para com esse processo. Chega, não precisa. Os meninos já entenderam. Aí, não mata mais ninguém, por favor. Eu vou matar você. O Casarré deu um soco no Heitor. Ai, que maravilha. Então, aí tá. Sábado seguinte, meu aniversário, eu chamo a mulher do Kaoma a Liege chamou a mulher do Kaoma para cantar no meu aniversário, dançando lambada aí, porque eu disse que era pequenininha no Nordeste. Eu fugia para ir nos shows do Kaoma e chegava em casa e tomava uma surra. E minha mãe me dava, porque eu fugia, lógico, à noite para ir dançar lambada. E ela fez um show para mim, e a gente está lá se divertindo, o telefone toca. A Fátima Toledo. Me arruma duas meninas, hoje em dia chamo menina do job. Me arruma duas meninas do job, um sábado à tarde, amor. A Dadá fazendo comida, meus convidados entrando, tomando banho de pipoca, e me pedindo para arrumar duas prostitutas. Eu falei, não, Fátima, o que é isso? É meu aniversário, Fátima. Onde que eu vou arrumar duas prostitutas, Fátima? Para que você quer duas prostitutas, Fátima? Para elas se insinuarem para o Millen, porque a cena é de sexo entre a Hermila e o Millen. A Hermila acabou de ter neném, a Hermila não está nessa vibe, e eu preciso que o Millen faça ciúme para a Hermila. Mas tem que ter as meninas. Meu Deus do céu, peraí, mas só um minuto. Não falei o que o Marcos ia me matar, ia mandar eu desligar o telefone, ia ficar... Eu vou. Peraí, eu já estou com pena do Marcos Paulo. Por menos eu vou. Lembrei de uma amiga que é produtora. Amiga, pelo amor de Deus, onde eu acho duas prostitutas? É o quê, Antônia? São 3h de sábado, você tá bêbada? Pra que você quer? Pelo amor de Deus, me mandar agora. Ou então duas meninas atrizes gostosas pra fingir que é prostituta. Sei lá, me ajuda. Tá, peraí. Eu aqui, telefone. Telefone toca. É para mandar as meninas para onde? Eu falei, eu pago. Eu falei, Marcos não sabe de nada. A gente ensaiava num colégio ali no Maitá. Colégio que era um colégio de freira, que lá virou para ensaio de filme, de ser essa coisa. Mandaram as meninas para lá. Quando chegou lá, as meninas... Aí a Fátima chamou as meninas no ouvido e foi para as meninas dizerem que Hermila era feia, que Hermila era assexuada. Nossa. Não tomar aquele homem dela... Entendeu? Caramba! Meu amor, eu só sei que é uma das melhores cenas do filme. A Hermila é uma puta atriz. Hermila ficou puta, foi pra cima das meninas, expulsou as meninas de cima do Millen.
Nossa. E eu no aniversário querendo, com a cabeça lá no negócio, querendo estar sabendo o que está acontecendo, né? Só sei que, assim, ela funciona, ela é maravilhosa, entendeu? Agora, tem que estar preparado. Mas ela fala, ela fala, vocês querem participar desse processo? Entendeu? Porque isso aqui ninguém vai brincar. Agora, eu acho que falta, no final, sei lá, ter uma conversa, de tipo assim, volta, sai desse corpo que ele não te pertence, sabe? Porque, Letícia, eu sabendo que eu estava ali, não era participando de nada, não era para nada. Olha, no último dia de processo lá com a Fátima, eu cheguei em casa, do nada, brigando com o Marcos. Brigando, Caramba. brigando. Eu quero me separar, eu tô de saco cheio. Do nada. Eu tô de saco cheio de quê? Entendeu? Não, não. Aí ele vira e fala. E eu falei, eu vou cortar meu cabelo. Tô de saco cheio desse cabelo. Grande, louro, não sei o que. Meu Deus, isso é a Fátima Toledo, só pode. É a Fátima Toledo. Letícia, não tive coragem de cortar o cabelo, mas pintei de preto. Aí volta o cabelo desse tamanho, bem preto. Aí Batapó olhava para ele e fala: você está horrorosa! Você está horrorosa! O que você está fazendo com esse cabelo preto? Mas eu pintei o cabelo tão preto que demorou um tempão para conseguir tirar esse cabelo preto da cabeça. Sim, fica difícil. Ele me olhava torto durante eu tive o cabelo preto. Aí a bola foi baixa. Claro que aquilo ali foi alguma coisa que despertou em mim, alguma cagada, enfim. Mas funcionou. E no dia, Letícia, do lançamento, com todas as salas lotadas, que foi no New York, ali na Barra, tinha a sala dos diretores, e teve uma coisa curiosa, viu? Que o Daniel Filho, na hora que a gente foi já preparando o filme para ir para o ar, a gente botando o elenco, tudo bonitinho, o Daniel fez um pedido, não precisa botar meu nome, não. O Marcos ficou muito chateado. Não precisa botar meu nome. Ok. Acho que ele achava que o filme ia ser um fiasco, né? Não sei o que ele achava. E aí, por que eu lhe digo que o Marcos sempre me honrou? Nós entramos na sala que estava Boni, Daniel Filho, Denis Carvalho, todos os diretores lá para assistir, elenco, gente famosa, que é aquela sala VIP, né? Que o povo fica lá, e a gente passou por todas as salas. E aí, quando a gente chegou nessa sala, ele sabia que ele ia agredir muita gente ao fazer isso. E era nesses momentos que eu via que ele comprava as minhas brigas. Então, ele pegou o microfone e falou assim, ela vai apresentar o filme, que o filme é dela. Ela que fez tudo isso. Foi. Amor! E olhando aquelas caras todas que, por muito tempo, né, uns tentaram até me prejudicar junto a ele, sabe? Exatamente. Só que você me fez uma pergunta, eu estou aqui há 3 horas respondendo, sabe? E agora, sei lá, nem sei se você tem mais perguntas a respeito. Não, eu quero saber. É porque você fez a produção do filme. E uma das coisas mais difíceis de se fazer no Brasil é cinema. Em qual momento você teve esse clique de que vai dar certo, vou conseguir? Porque, tudo bem, você tinha teve contato com as pessoas, mas é óbvio que teve momentos que você duvidou que aquilo ia sair do papel, né? Porque você é humana. Olha... Quando deu o clique, acontecerá. Então, eu acho que as coisas, quando vêm e que tem que acontecer, elas acontecem. E tudo conspira para isso, entendeu? Eu tive essa ideia na Bahia, eu argumentei, aí o Anselmo gosta de jogar notícia, então logo essa notícia espalhou por todo, né, o Brasil, e ele nunca tinha dirigido cinema, despertou inveja dos colegas, né? Vieram os bônus e os ônus também. O Marcos não era dado a uma Parece que as pessoas não têm direito de tentar, parece que as pessoas não têm direito de ter sucesso, parece que as pessoas não têm direito de fazer projetos pessoais, parece que tem que estar sempre ali seguindo aquele pastor como uma ovelhinha que diz amém para tudo, né? Exatamente. Então, deixa eu só lhe contar uma coisa. As pessoas pensam que muita gente na TV Globo não gosta de mim por causa de Flávia Alessandra, de herança e dessa briga. Não tem nada disso. Muita gente na TV Globo me adora e que até hoje eu converso e qualquer coisa que eu queira saber lá de dentro, é só pegar o telefone, que eu sei,
entendeu? E assim, Letícia, muita gente, e que inclusive já foram demitidos, que não gostavam de mim, era por eu ter aberto os olhos do Marcos Paulo. É. Era por eu ter ensinado ele a dizer não. O Marcos não sabia dizer não, entendeu? Então, assim... Tem uma fama, o Marcos tem uma fama de ser uma pessoa muito dócil, doce mesmo, de um homem bom. Coisa rara, né? Ele tinha uma cara sisuda, ele tinha uma cara que as pessoas... Vi ele pessoas... assim não, viu? Não vi ele assim não, vi ele como uma pessoa muito bondosa. A imagem que eu tinha dele é de uma pessoa bondosa. Antes de mim, as pessoas falam, nossa, o Marcos era sisudo, depois você via o Marcos sorrindo e tal, né, levando a vida mais leve. Mas aquilo ali era, primeiro, timidez, 2, insegurança, e terceiro, assim, ele vivia assim, na autodefesa mesmo. Tá? Uma defesa. Defesa, exatamente. Então, assim, fora do filme, uma cena que eu nunca vou esquecer, eu já falei isso aqui. Teve um diretor de núcleo que entrou, diretor de núcleo não, acima dos diretores de núcleo, né, foi o Manuel Martins. Ele substituiu, acho que o Flores Bal, se não me engano. Era o chefe do Projac, como falavam, né? E aí, muitas histórias a respeito desse... E ele era o nosso vizinho no Golden Green. Vizinho de... praticamente de porta. Então, quando ele foi para esse cargo, o Marcos deu maior força para ele. Só foi ele entrar que ele começou a punir o Marcos. Nossa. Ele chegava a tirar a novela do Marcos, o Marcos já ter montado o elenco, a equipe, tudo bonitinho, e já ter anunciado para o mundo inteiro que era o Marcos o diretor. Então, ele tirava das mãos do Marcos e dava para outro. E isso aí ia acabando com a reputação do Marcos. O Marcos sofria, se trancava no quarto, não queria sair, não queria ver ninguém. E aí, assim, esse rapaz, ele dava as coisas para outros diretores. Quando o Marcos já estava preparando tudo, ele tirava da mão do Marcos, e aí, um belo dia, o Marcos estava dirigindo um outro núcleo, que eu não lembro qual, aí a gente ia uma viagem para Nova York. E tudo acertado, tudo bonitinho, o Marcos me liga e fala assim, olha, a gente não vai poder mais ir não, porque o Manuel pediu para eu assumir a malhação, que o diretor que está lá, eu não lembro quem é, está muito ruim, a direção e a malhação está desabando a audiência. Eu falei, não. Você vai bater na porta dele agora, você vai dizer, não posso, eu tenho uma viagem para Nova York. Você é doida? Eu falei, não sou doida, não. Você é o Marcos Paulo. Você não está aí para ficar cobrindo buraco de ninguém, não. Olha o buraco de quem ele quer que você cubra. Tem que se dar respeito, não, rapaz? Falava com ele igual eu falo com os meus filhos. Ele foi lá, bateu na porta do Manuel e falou, Manuel, desculpa, eu não posso. Agora que eu me lembrei, eu tenho uma viagem para Nova York. Diz que o Manuel olhou para ele e falou, poxa, que pena, Marquinhos. Tá, tudo bem. Aí ele me liga, amor! Deu tudo certo, ele nem falou nada. Eu falei, é óbvio que ele não vai falar nada. Vai falar o quê, cara? Se respeita. Então era isso, e as pessoas sabiam que isso tinha dedo meu. Entendeu, Letícia? Então, se tem algum desafeto de gente grande, que até hoje já foi demitido dentro da TV Globo, era por esse motivo. Não por causa de negócio de Flávia Alessandro. O povo tá nem aí para negócio de Flávia Alessandro. Quem protegia a Flávia Alessandro lá dentro era o Jorge Fernandes, já morreu. E depois fez novela de Carrasco. E é bobagemzinha. A gente está falando de coisa grande. Entendeu? E o Denis Carvalho... Isso é um assunto pessoal, vida pessoal dele. Eu acho que poucas pessoas compram briga pessoal. Eu acho que é mais coisa artística mesmo, de ciúme, de espaço, de inveja. Eu acho que é mais pelo lado da inveja do que propriamente por uma rixa de vida íntima. Mas a nuvem negra, né? Que permeia aquela cidade cenográfica. É a inveja. Né? É o pecado capital que impera ali dentro, é a inveja. Porque sempre que há uma disputa de ego, de poder, de vaidade, não tem coisa pior do que a vaidade. Eu estava ontem conversando com a Solange Castro Neves, autora, e ela falando das puxadas de tapete. Eu era uma menina na TV Globo, menina, você vê meu crachá, era uma menina de 20 e poucos anos, escrevendo uma novela das 9, olha as pedradas que eu levei, os absurdos que falavam de mim, diziam que eu tinha ido à direção da TV Globo dizer que o Manuel Carlos estava doente e que eu estava me colocando à disposição para escrever por amor no lugar dele. E as pessoas espalhavam isso, acreditavam. Gente, eu não sei se eu fico triste porque ceifaram muito da minha carreira por causa dessas besteiras,
cheguei a fazer outras coisas, mas ficou marcado por isso, porque virou uma pólvora, se espalhou de um jeito. Deu, gente, em sã consciência hoje, com a minha idade, olhando para o passado, olhando o meu crachá essa semana, em sã consciência, você diria que aquela menina teria coragem de ir num diretor da TV Globo dizer que ia substituir um dos maiores autores de telenovela? Eu era colaboradora, eu escrevia pau a pau com o Maneco, eu escrevia 45 capítulos da novela. Eu escrevia 3 capítulos na semana e ele 3. Você acha que não teve uma bela de uma puxada de tapete aí com aquela menina? Ou eu fui realmente lá dizer para o diretor artístico, Ari Grandinetti Nogueira, que eu substituiria o Manuel Carlos? Só louco para acreditar numa história dessa, né? Não, te Mas é derrubar. a vida. É a vida. Te derrubar. Aquela gente lá é tão pequena, Letícia, é tão tacanha. Ai, tem tanta situação, entendeu? Eu lembro de uma situação daquela Maria de Médici, que hoje cresceu muito como diretora aí dentro. Eu trabalho com nomes, tá? Eu trabalho com nomes, porque eu também trabalho com fatos, então não estou nem aí. Eu não conheci o Marcos, eu estava fazendo uma novela que o Denis Carvalho me penalizou do início ao fim, chamado Paraíso Tropical. Cancerei a turnê dessa peça com a Nina de Quadeiris Bruce, que estava dando muito certo. E conheci o Marcos nesse decorrer aí, e a gente namorou 6 meses escondido, porque eu não queria que ninguém soubesse. Até um dia que descobriram a gente, em Búzios, e aí desenterraram a história do pai do Samuel, que foi assassinado, era a menina do elenco de apoio, como diretor de Nubo. Foi um estrago, e que eu tenho certeza porque esses 6 meses, para ele me conhecer e para eu conhecê-lo, e a gente firmar, se a gente estivesse vulnerável, não ia dar certo. Ia acabar ali, porque ia se quebrar. Ninguém ia ter força para... E é igual gravidez, você não pode contar antes dos 3 meses, né? Aborta. Acho que amor é muito íntimo. Você não... Quem namora muito em público, quem está sempre, eu te amo em público, eu acho que a vida real não é assim. É a vida de Instagram, sabe? Aquela felicidade de Instagram. Eu não compro essas histórias de amor. Exatamente. E aí, 6 meses escondido, o paparazzo batia em porta de restaurante, eu levantava, deixava ele só. Um dia ele me ligou, puto, dentro do carro, falou, da próxima vez que você sair me deixar sozinho no restaurante, você nunca mais vai me ver. Eu falei, então, tome cabo dessa situação, meu filho, porque não vai ser eu que vou dizer que estou te namorando. Até que chegou o dia que ele me assumiu e eu falei, se amanhã terminar, vai ficar feio para você, né? Porque você tem idade de ser meu pai. Então, eu botei as coisas tudo no lugarzinho, entendeu? Como tinha que ser. E ele, quando isso aconteceu, já se passaram 6 meses do nosso namoro e ele me respeitava. Ele já tinha dado tempo de me conhecer o suficiente para saber, quero continuar, não quero. Então, foi um estrago generalizado, Ana, e eu estava no meio dessa novela, já estava no final desse... Olha, você vê, no penúltimo capítulo da novela, essa Maria de Médici, que a vida inteira me tratou super mal, com indiferença, não deixava sequer eu fazer nem figuração, eles me escalavam para ir todo santo dia para lá. Você me acredita que essa sujeita, quando saiu, tudo que era lugar, que a gente estava namorando, que a gente estava se conhecendo, que tinha sido visto na praia de Búzios, não sei o quê, eu estou na maquiagem. Sei para quê, né? Porque gravar eu não ia. Ela chega e fala, como se ela nunca tivesse me visto na vida. Ai, mas você é tão linda! E você tem um nome... Ela era assistente de direção. E você tem um nome tão lindo, igual da minha filha, Antônia. Eu amo esse nome, Antônia. Você é muito linda. Olha... deixa ela linda, tá? Que hoje é a festa da novela, não sei o que, não. E eu assim, ó. Nem olhei na cara dela. E se necessário for, também continuarei nunca mais olhando na cara dela, porque certamente não irei precisar. Então, assim, Denis Carvalho pegou a Mariana, filha da Renata Sorrá, pelo braço e bateu de porta em porta, porque ele marido da Débora, tia da Mariana, que acho que a Débora da Renata são a mesma família e tal, e bateu nas portas pedindo para não me dar emprego e falando lá um monte de absurdo que eu fiquei sabendo. Foi lá, bateu na porta da alta cúpula para não me dar emprego na TV Globo. Então, assim, meu amor, eles passarão e eu passarinho. Mário Quintana, eles passarão, eu passarinho. O que eu penso assim muito, você falou uma frase agora há pouco, assim, eu mereço, eu agradeço e tal. Você acredita na lei da atração? Tudo é isso, amor. Tudo é química, tudo é energia. Total. Neurociência, e está na Bíblia, pedi e obtereis, e tudo que a gente faz vai ter um retorno. Então, às vezes, as pessoas me perguntam assim, por que aquele fulano nunca te processou? Ué, porque eu tenho tudo documentado.
Se alguém tiver que processar, serei eu. Mas por que eu não processei ainda? Porque eu estou vivendo a minha vida. Eu não me apego às coisas. Eu sou uma pessoa mão aberta. Eu quero viver, criar meu filho, ser feliz, trabalhar, escrever. Eu escrevo um roteiro atrás do outro. Eu estou com muitos roteiros no computador, apresento ideias, escrevo livros, eu não paro. E essas pessoas são o quê? Bajuladores de político. Se não for um político, eles não são nada. Eles precisam o dia inteiro dizer: eu te amo, meu presidente, eu te amo. E eu não, eu fui uma funcionária. Eu trabalhava. A mesma coisa na televisão. Eu nunca tive aquele ego, estou na televisão. Eu levava susto quando as pessoas me conheciam. Eu trabalhei na televisão com o rosto no vídeo, no Globo Esporte, no Fantástico, apresentei programa de esporte na Bandeirantes. As pessoas falavam comigo, eu ficava assustada. De onde você me conhece? Sabe, eu ficava muito assim, eu era muito menina, muito ingênua, muito boba. Eu vim do interior do Rio Grande do Sul. Eu não estava preparada para esse jogo que existe tanto na televisão e depois, mesmo madura, na política. Porque a gente acha que é só chegar e trabalhar. Não, mas você tem que desviar de bala perdida o tempo inteiro. Você tem que desviar do fogo amigo, que não é nada amigo, que em vez de construir, tenta destruir aqueles que estão trabalhando. Então, esse tipo de gente se dá muito bem na vida, muito bem na vida. Mas eu não sei, eu não tenho estômago. Você falou no início da tua live de pastores políticos, e eu faço uma ressalva ao Marco Feliciano, que é um grande irmão que eu tenho. Eu fui convidada para trabalhar no governo, Antônia, só fazendo um parênteses, no início do governo. Conversei com o ministro Osmar Terra, ele gostou muito do meu currículo, conversei com outro, e o Marco pegou meu currículo e falou: você tem que trabalhar aqui, seu currículo é excelente. Então, o Marco, ele comprava as minhas brigas. Ele comprava brigas com políticos, inclusive com esse cidadão, por minha causa. E eu sou muito grata a essas pessoas. Eu vi cultos do Marco Feliciano que eu chorava, porque ele parecia que estava falando para cada uma daquelas pessoas. Então, tem pastores e tem pastores. O Marco Feliciano é uma pessoa maravilhosa, a família dele linda, ele ama aquela família, sabe? Ele protege, ele foi tão apedrejado, meu Deus. E ele é um homem bom, Antônia. Então, às vezes a gente vê esses picaretas aí falando, não fazem metade do que essas pessoas fazem, sabe? Então, eu vejo, assim, muito picareta na política, muito, muito, muito. E quando a gente entra na política partidária, a gente tem vergonha. A gente tem vergonha. Mas eu sei separar o joio do trigo. As pessoas que me ajudaram, que foram parceiras, que incentivavam, falavam: esquece essa criatura, tranca os olhos, tranca o coração, não deixa o mal entrar na sua vida, segue em frente, faz o teu trabalho. Teu trabalho é lindo, vai viver. Era isso que eu fazia. Entrou fez uma federal, né, uma titica federal, com aquele vídeo horrível. Todo mundo pagou um preço caro por estar no governo naquele momento. Depois entrou a Regina. Meu Deus, quando eu vi aquilo, eu falei: não vai dar certo, não vai dar certo. Aí depois entra aquele cidadão asqueroso, mesquinho, sabe? Então, a vida da gente segue, a vida da gente vai para frente, flui. A gente não tem esse apego de estou aqui, isso é meu. Não, não é meu. Inclusive, tinha um militante na época que falava assim: eu sou a alma da casa. Eu falava: só se for a alma penada, que a única alma possível aqui dentro é Rui Barbosa. Qualquer outro é uma penada tentando ocupar um lugar, usurpar um lugar que não lhe pertence. Então, a vida pública, seja de um artista, seja de um político, de um gestor, é muito exibida através dos outros. Mas poucos vêm falar com a gente e saber o que acontece. Às vezes eu lia no jornal coisas que eu falava assim: gente, de onde saiu isso? Era lá de dentro. Era da Secretaria de Cultura, que vazava coisas para me prejudicar. Então, como é que você vai confiar nessas pessoas? E essas pessoas estão aí em cargos poderosos, destinando verbas para cá, para lá, fazendo lives ridículas, que eu tenho vergonha de ver. Você estava falando de 513 que vão pular para 531 deputados. Tem que redistribuir, em vez de ter 40 no lugar, prioriza os estados que sustentam o Brasil economicamente, como São Paulo, como agropecuária do Centro-Oeste,
Sabe? Aqueles estados que levam o Brasil para frente e que sustentam os outros que não conseguem. A educação do Brasil está péssima, as crianças saem do colégio sem saber ler e escrever, sem fazer uma conta básica de matemática. Leem um livro, não entendem. Eu dei aula na comunidade de Manguinhos, para o balé de Manguinhos. Eu ia lá e depois eu dava aula online. Tinha criança que não podia participar porque tinha tiroteio, porque a casa foi invadida, porque a rua foi fechada. Morriam de medo. Crianças que chegavam para mim, eu perguntava como é que é a sua família. A menina falava para mim assim: eu vivo com uma tia, porque meu irmão se matou, o outro foi assassinado por não sei quem, o outro está no Falavam com uma naturalidade que eu ficava constrangida. Esse é o nosso Brasil. Esse é o Brasil que você mostra nos seus trabalhos, é o Brasil que eu mostro nos meus trabalhos, e é o Brasil que o político fecha os olhos e não vê. Ninguém quer saber, principalmente crianças, mulheres que sofrem violência doméstica, ninguém quer saber. Essa sempre foi minha bandeira, eu chegava em alguns lugares e eles perguntavam: o que você tem para o comércio? Não tem porra nenhuma para o comércio. Olha, tem alguém falando aqui, eu duvido que o Frota faria um trabalho tão ruim. Então, para você ver como é que é, assim, eu acho que o Frota chegou com ideias muito boas, tá? Eu acho, sim, que o Frota foi desrespeitado. Eu não sei o que houve, assim. Teve um momento que eu fiquei muito chateada com o Alexandre Frota. Só que aí eu não gosto de ser injusta com ninguém. Eu fui buscar saber. Nós temos um monte, além de a gente ser amigo, a gente tem um monte de amigos humoristas, comediantes em comum. Eu também, eu gosto muito do Alexandre, eu não tenho nada contra ele, ao contrário, ele foi muito gentil comigo sempre, a gente trabalhou na Record, no SBT juntos, eu encontrei com ele no hotel em Brasília, cumprimentei, não tenho nada contra, a gente não sabe o que os outros viveram, cada um tem uma vivência, uma experiência, eu não julgo ninguém. Mas, Letícia, ele é muito bem resolvido, e o Frota, e ninguém sabe, ele faz um trabalho no interior de São Paulo, acho que é Cotia mesmo, onde ele mora. Cotia. Um trabalho incrível lá, voltado para a cultura e para várias coisas. Ele, como deputado, fazia, ele mandou dinheiro para lá, ele ajudou muita gente, e agora, como vereador, acho que por isso que foi eleito fácil como vereador lá, entendeu? Então, o que eu entendi nesse governo passado? Que todo aquele que se opõe ao que está determinado pelo núcleo principal já vira inimigo. Entendeu? Essa é a questão. E aí a gente volta para os lambibotas, a gente volta para os que tem o dom da palavra, né? Que aí engana o povo, que é carente de herói. A gente volta para os youtubers, né? Que eu dou nomes aqui, que muita gente... Já perdi muito seguidor, porque eu amo Gustavo Gaia. Maravilha, vá lá, vá atrás de Gustavo Gaia. Aplauda o Gustavo Gaia, vote de novo no Gustavo Gaia. Mas nem procure saber o que o Gustavo Gaia está fazendo por você, porque realmente ele não está fazendo nada. Então, assim, é muita coisa. E aí, Letícia, eu posso te falar uma coisa? De novo, não estou generalizando. Por que eu, na verdade, não me arrependo de nada do que eu fiz, de jeito nenhum, porque o que eu queria... Olha aqui, a gente disse que ia falar de política, a gente está voltando para a bosta ia falar de cinema, que é uma bosta da política. Eu só queria que o PT não voltasse. Era só isso. Eu queria que o PT voltasse. Então, na medida que eu queria que o PT não voltasse, logo, tô passível de receber a pecha de bolsonarista, de bolsominion e etc. e tal. E, de fato, de novo, hoje, apesar de eu já estar cheia de ranço dele, da teimosia dele, do monte de porcaria que ele vem fazendo, temos eleição, Lula e Bolsonaro. Eu vou de novo votar no Bolsonaro. Se só tiver os dois. E que eu espero que na próxima não tenha os dois. Entendeu? Então, o que eu penso, Antônia, eu sou muito grata ao presidente, eu sou muito grata aos ministros que foram meus chefes, porque eles tiveram uma paciência absurda, porque eles também foram vítimas, de certa maneira, porque o puxa-saco, ele encontra maneiras de se esfregar no líder, de tal maneira, é um polvo que vai, abraça, que a pessoa não consegue nem se mexer, e aqueles que só querem trabalhar sérios se envergonham, mas não têm voz para rebater aquela bajulação toda, porque as pessoas entram num nível de delírio que acham que estão amados realmente, e estão sendo usados. Tem político, tem um senador aí, que eu tenho ranço dele, eu não vou dizer nome não, porque eu não vou dar moral, ele empregou a família inteira no serviço público, a mulher está num cargo público em Santa Catarina,
a cunhada está em outro cargo, num gabinete, tentaram colocar na casa Rui Barbosa. Então, Jorge Seif. Lambendo o rosto do presidente. Se for esse aí da Catarina, tem um ranço de Jorge Seif. É você que está dizendo, eu não sei quem é esse aí, mas eu sei que as pessoas são, assim, medíocres, não tem outra palavra. Eu tenho vergonha, porque um sujeito que honra o próprio nome, a própria família, honra suas calças, age dessas maneiras tão vis, tão medíocres, tão, sabe, são capachos para os outros pisarem. Eu admiro muito, muito, muito quem trabalha sério. Tem muita gente trabalhando sério. Por exemplo, o Marcel Van Hatten, do Novo, é um político jovem, sério, ético. Eu conheço gente da equipe dele. Eu tenho muita curiosidade sobre o futuro desse rapaz, porque eu acho que vai ser brilhante. Óbvio que ele vai chamar a atenção da oposição, que vai tentar derrubar de qualquer maneira, mas é um menino que tem uma carreira brilhante, é um menino, tem uma carreira brilhante. Tem outros que... eles são sérios, eles são éticos. Olha aqui, a Daniele fala, mas é a minoria, 5% dali de dentro. Aqui temos a Daniele Oliveira, ela falou assim, eu votei em você, mas você é muito agressiva, política é diplomacia. Você entende? As pessoas confundem a verdade direta com agressividade. As pessoas não entendem. Não é agressividade. Daniela, eu vou aqui me dirigir, Letícia, rapidinho, direto a Daniela. Daniela, deixa eu te falar. A agressividade é falar mansinho com você e por trás está te enfiando a faca. Isso é agressividade. Entendeu? Porque todo aquele que fala de forma ríspida a verdade, nua e crua, doa quem doer, não é uma pessoa agressiva, é uma pessoa verdadeira, tá? Agressivo é quem abre uma live e conta um monte de história torcida de forma bonitinha, com palavras bonitinhas para engalbelar vocês e por trás está fudendo a vida de vocês. Isso é agressividade. E é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Mas isso é uma coisa que eu acho que é enxugar gelo. Porque eu estou há quase 11 anos aqui fazendo de várias formas, já tentei de várias formas, através de entrevista, através de live, através de vídeos, através de humor, através de tudo, abrir os olhos de vocês. Não estou conseguindo, e é uma pena. Uma outra coisa, Letícia, que é... não, o povo está pedindo aqui para a gente voltar a falar de cinema. Já estamos aqui há 1h30. Vamos falar de cinema. Eu te dou mais 2 perguntas, Letícia. Vamos para Netflix, vamos escrever alguma coisa legal. Vamos. Antônia, eu estou cheia de roteiros aqui, menina. Um mais delicioso que o outro, mas é aquela história, a gente tem que ter a porta aberta, porque você entregar para o assessor do office boy, quem decide nunca lê. Fica no filtro ali do site. Eu não cadastro o roteiro em site, eu gosto de entregar na mão das pessoas. O Tá Tudo em Casa que você fez, eu entreguei na mão do bispo. Aí um dia eu estou no meio da rua, ligo, olha, nós vamos fazer. Opa, estou indo para aí. Sabe, eu sou assim, eu bato na porta, eu não tenho vergonha. Mas eu quero ser atendida, eu quero conversar com quem realmente decide. Não adianta você entregar seu roteiro na portaria e ele ficar lá para o office boy ler, porque o office boy não sabe nem o que é um roteiro. Foi um projeto super bem avaliado, foi engraçado, teve uma audiência boa. Eu não entendo a Record, às vezes, assim, sabe? Eu realmente não entendo. Tem coisas que eu... Mas é aquela história, tem aí a Netflix, tem a Warner, tem HBO. Exatamente. Bora! Escreve que eu produzo. Vamos embora, eu te mando. Você sabe que aqui não tem coisa. Elenco pequeno, roteiro enxuto. Sempre. Eu detesto elenco grande porque tem sempre um que vai ficar olhando para a parede e eu não gosto disso. Eu respeito muito o trabalho dos atores. Eu respeito o texto, eu gosto de elenco enxuto. Primeiro porque fica mais fácil de trabalhar. Depois porque o orçamento eu penso com cabeça de executiva, né? Então, quando eu escrevo alguma coisa, eu penso quanto cenário, quanto de locação, porque eu trabalhei no SBT escrevendo novela, então eu sentava para debater orçamento. Quando eu fui para a Casa Rui Barbosa, eu tinha orçamento aqui, ó. Eu sabia o que custava, quanto custava, então quando chegava coisa para eu assinar, opa, isso aqui está caro, isso aqui não vale tanto, sabe?
Então, a gente trabalha, o escritor da televisão, do streaming, seja lá, ele tem que trabalhar fazendo orçamento, senão não sai do papel. Agora mesmo eu escrevi uma série sobre uma psicopata, que eu não posso dar detalhe aqui, porque você sabe como é que todo mundo rouba ideia de todo mundo, está registrado na Biblioteca Nacional e tal, mas está assim, uma delícia. Eu fiz tratamento para engravidar, escrevi uma série com esse foco, mas também com muito romance, com comédia de situação, com comédia romântica, com drama. Eu gosto de fazer pessoas reais que você olha e diga, podia ser eu, sabe? Com bastidor de audiovisual, com bastidor de uma produtora, uma vida de roteirista, vida de atores. Eu gosto de escrever sobre gente que eu conheço. Como dizia, né, o folclore do Boni, que a gente tem que ser entendido pelo porteiro até o presidente da República, que a gente tem que se comunicar com todos. A gente não pode falar para um nicho, para uma elite, ou só para um povo daquela região. A gente tem que falar, quem fala para a sua aldeia, fala para o planeta inteiro. Exato. E cada vez que a gente se dirige, que conta uma história, a gente tem que pensar se aquela história é crível, porque a ficção tem que fazer sentido. A realidade, às vezes, não faz o menor sentido, mas a ficção precisa. Se você escrever uma linha diferente do que a pessoa que está em casa acha que deveria ser, ela vai dizer, isso aqui nunca poderia acontecer, mas é ficção. Ficção pode tudo. Não, não pode. Ficção tem que fazer sentido. Exatamente. Se não fizer sentido, o ator vai estranhar, o diretor vai estranhar e o público vai rejeitar. Exatamente. Você, como atriz, você sabe, se você lê um texto, você não acredita no que você está falando, vai sair horrível. Vai sair horrível. Exatamente. Você já pegou algum texto que você disse assim, meu Deus do céu, o que eu vim parar aqui? Ah, Letícia, eu vou te falar uma coisa, a televisão nunca me deu muita oportunidade, exceto o Balacobaco, que foi um personagem gigante, que eu tinha o Manhane do meu lado, então, e Maria Rocha como minha filha, então eu estava muito bem cercada. O marido e a filha, dois bons atores, sabe? Grandes atores. A gente batia uma bola incrível e a personagem era gigante. E no início dela era uma aproveitadora, uma carreirista que casou com um velho rico, né? E aí eu inverti essa situação, porque eu cheguei para o Manhane, conversei e falei, Manhane, vamos fazer um casal incrível, incrível. Ele, vamos embora e vamos beijar na boca. Zoando, né? Ele é um amor de pessoa, ele trabalhou comigo. Um amor de pessoa. Eu falei, vamos. Falava bobagem até dizer chega. O nome dele era Aragão e eu chamava ele de Gangão. Eu passava na rua, o povo, cadê o Gangão? Cadê o Gangão? Isso na Record. Eu fico imaginando isso na TV Globo. Sim, as pessoas vêm, falavam muito comigo quando eu escrevi novela na Record, quando eu escrevi especial na Record. As pessoas acham que ninguém vê. É preconceito, às vezes, do próprio artista, sabe? Que tem vergonha de dizer, eu vou fazer uma novela aqui. Gente, não tem que ter vergonha, é trabalho. Amor, você está atuando, você está pagando suas contas. Você fazia novela? Você faria novela, não sei aonde. Eu falei, meu amor, eu não é crachá. Se quem me pagar e me der um personagem decente, eu vou. Então, assim. Eu te digo mais, eu ganhava muito mais na Record e no SBT do que eu ganhava na Globo. Eu comprei meu apartamento com o meu trabalho no SBT. Lógico, qualquer canal paga melhor que a Globo, gente. É porque a Globo era vitrine, todo mundo queria ir para lá. Bom, sim, hoje está muito espalhado. Você pensa em voltar a escrever argumento? Você falou desse argumento. Você pensa em voltar a escrever argumento? Eu tenho um monte, Letícia, eu tenho um monte. E quando o Marcos morreu, nós íamos fazer outro filme que ia explodir a boca do balão. Mas aconteceu uma série de coisas, elas trancafiaram a empresa, que a gente era sócio, eu também não tinha força psicológica para enfrentar aquilo, do elenco, o mais fraco era o Calone, sabe? Marco Rica, de novo, eu estava repetindo muita gente do primeiro elenco, enfim, e um filme com um orçamento na época de 12 milhões de reais, isso tem o quê? 12 anos? 12 anos. Muito 12 dinheiro, muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, assim, não tive forças para ir para frente, até porque estava em nome da Gralhas, né? E a Gralhas era dele e minha porcentagem mínima. E ele me botou de sócia só para produzir, porque ele detestava produzir, diretor de dupla há muitos anos, estava acostumado, o ator, acostumado a chegar com set pronto, com tudo pronto, só para ele, né? Então, era mais ou menos assim, eu que botei o Marcos para trabalhar. O Marcos dirigia a minha peça lá da Maria Adelaide Amaral,
o Marcos dormia no chão. Uma vez o Henry me chama e fala, olha aqui, ó, o Marcos dormindo, jogado, morto, cansado na coxinha, e o Henry chutando a bunda dele. Fala, olha, quando que eu ia imaginar que um dia eu ia chutar a bunda do Marcos Paulo jogado no chão? Só você mesmo para conseguir isso. E ele, viado, tu vai ver o que eu vou fazer contigo se tu me chutar de novo. Então era assim, era essa algazarra, era um negócio. Eu trouxe o Marcos, eu dei uma sobrevida para ele. Porque ele estava muito viciado lá no mundinho dele, intocável, na sala do diretor de núcleo, entendeu? Não, tem problema no set, o núcleo é teu, sai daí agora, vem cá, vem resolver essa merda aqui. E era nesse nível, e faria, e fazia. E tenho testemunhas disso, sabe? Porque a Globo, ela é uma fábrica de fazer monstros, Letícia. A Globo faz qualquer merda acreditar que é grande coisa. Mas será que não mudou um pouco isso? Não mudou. Não mudou. Recentemente eu vi uma cena de uma mocinha que está começando agora e que deram um personagem para ela gigante de uma novela que está sendo reprisada e que ela acha que ela é a personagem, né? Já está misturando as coisas. Então, foi fazer uma cena externa e aí estava imprensa, e aí estava 500 mil seguranças, e aí estava... não posso falar. Isso é fábrica de fazer monstro. Mas eu acho que qualquer televisão é assim, não é só na Globo, não. Porque eu lembro que quando eu fui fazer o Tá Tudo em Casa... Ninguém vai ficar Olha só, não, mas veja só, quando eu fiz o Tá Tudo em Casa na Record, eu apresentei 2 projetos e os 2 foram aprovados. O outro foi ao vivo, gravado em teatro, A Nova Família Trapo. Tinha uma atriz que ela estava no elenco e eu cheguei, sou muito discreta, cheguei, boa tarde, boa tarde. Aí vi um rapaz que já tinha trabalhado comigo em outro canal, aí chegou e falou assim, Letícia, tudo bom? Nossa, amei teu texto, vamos pôr, vamos arrebentar, vamos fazer, vamos acontecer. Aí eu, você que é a autora? Ai, querida, já mudou. Então, é assim, se você é a autora, se você é a produtora, se você é a diretora, você é alguém. Agora, se você está só passando, você é fábrica de doido em qualquer lugar, porque as pessoas surtam por muito pouco. A pessoa aparece 5 minutos. Olha o Bozó, aquele personagem do Chico Anísio, é a prova viva. Mas não é só crachá da Globo, é qualquer. A pessoa faz uma ponta na Netflix, te acha o Tom Cruise. Acho que tá famoso, é. Acha, e às vezes você não conhece, às vezes eu tenho vergonha, porque eu leio assim, fulano de tal separou, fulano de tal tá na novela, eu tenho que jogar no Google o fulano de tal, porque eu não conheço. E outra coisa, fulano de tal faz um pronunciamento sobre o fim do namoro. Não, eu adoro isso, adoro. Eu acho assim triste que saiu aquele site Ego que eu me divertia com aquilo. Caetano Veloso estacionou no Leblon. Gente, isso é mágica. Nossa, isso não é jornalismo. Isso é uma delícia, isso é uma delícia. Caetano Veloso estacionou. Então, todo ano tem o aniversário do Caetano Veloso estacionou no Leblon. Eu acho isso magnífico. Mas o divertido é quando acaba esse tipo de site e você vê surgir assim, é isso que você falou, do pronunciamento, fulano anuncia que está noiva, fulano desmente, eu tenho que jogar no Google quem é fulano. Não, e mesmo que a gente saiba quem é fulano, quem é que quer saber por que ela terminou o namoro dela? Ninguém. Ou então, assim, filho de artista, que agora vira celebridade, e aí anuncia que está namorando. Aí você vai ver, são meninos de 16 anos, mas estão com assessor de imprensa, entourage. Sabe, aí joga na mídia, joga no Instagram, estamos namorando, estamos bem, estamos em crise. Aí tu vai ver menina de 16 anos, meu Deus do céu, uma menina, por que a família deixa? Eu sempre acho que a família tem que segurar um pouquinho, sabe? Olha aqui, falando disso, essa live vai durar 3 dias. Enquanto isso, eu vou procurar aqui um negócio que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E aí, gente, meia-noite a gente vai estar aqui falando. Quando houver coisa. Ô, Letícia, enquanto o povo está reclamando, cadê a história do assalto? Eu acho que a gente já falou tudo, gente. Então, enquanto você tiver mais uma pergunta, que eu vou aqui ler um negócio para vocês que tem tudo a ver com o que a Letícia acabou de falar aí. Para vocês eu quero saber qual foi a impressão, o que o Marcos Paulo falou para você quando ele assistiu o filme. Quando ele viu tudo pronto, deu certo, está aqui. Ele achou ótimo, porque ele é um ator que ele vem de novela, então ele achou muito bom tudo.
Quem reclamou fui eu. Porque cenas que foram cortadas eram cenas muito melhores do que as que ficaram. Tem uma participação incrível da Iris Bruzi, que eu amo, que foi cortada. Eu fiquei muito puta da vida. A cena era maravilhosa. E era uma homenagem que eu queria fazer para Iris. E eles cortaram. Uma das grandes vedetes do Brasil. Exatamente. E que hoje está lá na Casa dos Artistas, né? Casa dos Artistas, Retiro dos Artistas, eu ia até falar isso. Pois é, trabalhou tanto, comprou a coberturazinha dela em Copacabana, parecia uma casa de boneca, mas resolveram mandar para o Retiro dos Artistas. Enfim. Eu fico chocada, às vezes, quando eu leio que tal pessoa está com problemas financeiros, que está... Tipo assim, um ano atrás estava no ar. Ela não estava. Eu não sei se as pessoas ganham muito mal, se não sabem administrar, o que acontece, se a família abandona. Eu tenho muito receio de julgar, porque a vida é muito complexa, a gente não sabe o dia de amanhã. E eu tenho receio do que passa com essas pessoas que um dia viveram a fama, a alegria de ser aplaudida e no outro dia estão esquecidas. Não, e eu fico imaginando, Letícia, esses grandes atores hoje tendo que assistir a TV Globo levando influencer para atuar. Cada macaco no seu galho. Quem gosta... Então, é o número de seguidores que escala, às vezes, né? E você vai ver uma tristeza. Algumas novelas... Eu assisto pouca novela. Eu assisto pouco. Eu assisto pouca novela, mas o que eu assisto, assim, eu tenho curiosidade... primeiro capítulo, que é a abertura, né? O cartão de visitas, que se o primeiro capítulo é bacana, atrai. E, às vezes, os primeiros capítulos são assim, sabe? Meu Deus, como isso foi aprovado. Mas aí você vê o elenco, dá uma tristeza tão grande, e estão rejuvenescendo demais os elencos. Mulheres de 50 anos estão fazendo a voz das influencers, e aí você vê que antigamente não, até 10, 15 anos atrás, as atrizes de 60, 70, 80 faziam as avós. Você olhava e via uma avó. A própria Odete Roitman, por exemplo, já que a gente está falando, a Beatriz Segal, você olhava uma senhora. Outro dia eu vi uma cena da Débora Bloch, com quem eu já trabalhei. Ela está muito bonita, muito jovem. Então, não passa aquela coisa do Michê que vai tirar o dinheiro da velha rica, como era antigamente. Hoje não existe. Você olha para ela, está linda. É uma mulher belíssima, sabe? Pernas maravilhosas, rosto maravilhoso. Preciso pagar Michê. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Mas isso em relação a esse elenco aí, eu sempre falei, desde o início, que tá tudo errado. Pegaram o Fernando, o pai do Samuel, e botaram uma menina loira. Virou uma menina, né? Era Gildo que ele fazia, né? O Gildo virou Gilda. Loira O que eu acho hoje também é que tem muita lacração nos roteiros, né? Você olha um personagem que era Mauricinho, hoje parece um militante do PSOL. Aí eu olho assim, gente, o que aconteceu com esse personagem que virou um militante do PSOL? PSOL, né? Fica tudo muito assim, tudo tem que ter militância, tudo tem que ter bandeira, levantar. Às vezes a pessoa só quer viver, só quer ser feliz. Olha aqui, tem coisas que não cabem. Olha só, tem esse menino, filho do Luciano Huck, da Angélica, o mais velhinho, né? Quer dizer, o outro é muito bebê, eu acho. Tá com uma namoradinha. Essa namoradinha é dada uma polêmica. Eu acho que a menina gosta da fama. Então, uma outra menininha... Lá vou eu pro Google descobrir quem é, meu Deus do céu. Duda, não sei das quantas o nome da garotinha. E aí, uma outra menina da mesma idade, ali, 16, 17 anos, 18, sei lá, seguiu o rapaz. E aí, começou aí, se deu uma grande confusão e a briga se estendeu para a internet. E Luciano e Angélica são super low profiles, né? Não gostam de se envolver em confusão. Muito bem. Só que não é a primeira vez que essa menina causa saias justas por aí na imprensa. Muito bem. Aí a Angélica escreveu hoje aqui. E que eu entendo muito bem de subtexto, porque eu sou atriz. Modéstia à parte falando, eu sou boa atriz, apesar de não terem me dado grandes oportunidades no Brasil, na televisão, mas eu me dei no teatro. E está valendo. Vamos lá. Angélica diz:
Crescer hoje sob o julgamento constante das redes é muito mais difícil. A lógica da aprovação instantânea, os ataques anônimos, a pressão para parecer sempre certo diante de milhares de pessoas, etc. Tudo isso pesa demais para quem ainda está construindo sua identidade. Acho que ela estava falando do filho dela. Por isso, além de esclarecer, quis vir aqui renovar o apelo para que a gente pense juntos os ambientes que estamos criando online. A saúde mental dos nossos jovens depende disso. Como mãe e como alguém que passou boa parte da vida sob os olhos do público, eu sigo preocupada e atenta e sigo disposta a transformar situações difíceis como essa em conversas que façam a diferença. Um beijo, Angélica Huck. Mas aí o começo é esse. Ontem, a namorada do meu filho esteve envolvida em uma situação nas redes com outras adolescentes. E como mãe, foi doloroso ver como isso se espalhou. Cresci como pessoa pública desde criança, convivo com o olhar constante dos outros, às vezes curioso, outras vezes duro demais. Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos filhos. De novo, ela está dando um recado dela. Sem isolá-los do mundo. Eles têm o direito de amadurecer suas escolhas. A gente tenta dar o suporte necessário para que façam isso com segurança emocional. Tipo, olha, abre o olho, né? O subtexto está bem claro aqui. Quando percebi a distorção do que estava sendo dito, pedi imediatamente que a equipe que cuida das minhas redes agisse para conter a situação, removendo comentários inapropriados ou ofensivos. Infelizmente, durante o processo, em pequeno descuido, na moderação, acabou ampliando o mal-entendido. Lamento por isso e agradeço a todos que responderam com empatia e bom senso. Então, assim, e eu dei o exemplo de uma amiga atriz que só namora meninos ricos, e ela namorou um empresário de uma empresa aí muito famosa, e os pais disseram, não quero holofote em cima, não quero que seja dito, ele é namorado da fulana, é filho do dono da empresa X, não queremos. Então, ele estava sempre meio que chamando, ela não postava foto com ele, assim, chegou uma hora que ela não aguentou, né? Porque, e soube que em várias circunstâncias, em mesas de jantares, rolava um afastamento, assim, tipo, não é o tipo de mulher que a gente quer para o nosso filho. Por mais que ela seja uma menina educada, que não se envolve também em confusão, mas é conhecida, enfim. E tem também, de repente, esse histórico de só namorar meninos ricos, né? Enfim. Se é meu filho, eu falo, olha, ou se é namoradinha do meu filho, eu pego logo, passo a mão no telefone, ligo para a mãe e falo, olha, mande sua filha ficar na boa, quietinha aí, porque senão esse namoro não vai continuar. Acabou que eu não quero confusão aqui. É isso. Minha irmã, eu tenho 2 amigas na porta, me esperando há horas. Era isso que eu estava falando aqui no celular, mas estava prestando atenção no que você estava dizendo. Por quê? Eu simplesmente fiz um seguro aqui da casa, porque é obrigado a ter. Esqueci de assinar. E elas são muito gente boa. Falaram, olha, a gente vai passar para você assinar, senão vai dar M. E aí estão aí na porta me esperando para assinar esse negócio. Vai lá. Outro dia a gente conversa mais. Adorei te ver, adorei conversar com você. É uma delícia, porque você deixa as pessoas à vontade, a gente fala mais até do que deve. Não, foi ótimo, e a gente não falou nada além do que as pessoas já sabem. Olha, um beijo no seu coração, amei revê-la. Beijo no Salvatore, na netinha. Sim, obrigado por ter feito parte dessa minha trajetória, né, de forma... Eu que agradeço. Entendeu? Porque, afinal de contas, eu posso dizer, já fiz um personagem com a Letícia Dornelles e como autora, né? Apesar de que aqui as pessoas só sabem das minhas brigas com o Felipe Neto e da política e Bolsonaro. Não. Hoje, muita gente sabe que eu já fiz uma personagem escrita por você. Um beijo no seu coração. Esse negócio de olhar seus roteiros, eu sou super curiosa, estou falando de verdade. Isso não é falta. É mais uma coisa, porque quem está assistindo essa live, meus amigos vão falar, você está se metendo em mais um assunto, é isso mesmo? Sim, eu estou. Porque eu sou dessas que se mete em 1000 coisas, quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E acabo fazendo. Isso assim também, eu crio muito, Antônia. A gente está conversando aqui, outro dia eu estava indo no cartório e veio uma história inteira na minha cabeça. Os personagens falam com a gente. Sabe? Assim. Assim. A gente parece louco, que a gente fica... Volte mais vezes.
Vamos marcar outra conversa, vamos estender mais assunto, falar de dramaturgia de verdade, esquecer política. E aí a gente pode ir para o seu Instagram, a hora que o Instagram estiver bom também, tá? Menina, eu tenho que recuperar minha conta agora. Eu cheguei, olha só, eu tô sem voz, eu tô aqui falando com voz de pato rouco. Coisa horrível. Tem muito tempo. Eu tenho um número de um telefone que resolve isso, se você quiser não conseguir aí, tá? Tá bom, tá bom. Um beijo, gente. Obrigada pela audiência. Fiquem com Deus e sempre na ética, na correção, porque não é bajulando os outros, não, é trabalhando muito. Isso. E boa noite, durmam com Deus, até amanhã. Obrigada por ficarem aqui. A gente ficou 2 horas, tá, Letícia? Adorei. Tchau, gente!